3, 2, 1. Fala pessoal do blog do São Paulo, tudo bem? Eu sou Bruno Nogueira e trazendo mais uma prévia de jogo do nosso tricolor. Vocês estão sentindo essa energia no ar? Pois é a volta das quartas-feiras de Libertadores, a nossa competição predileta, a Liberta está de volta. Vamos falar um pouquinho da nossa estreia na Copa Libertadores esse ano. E falando em estreia, vocês estão sentindo essa outra energia no ar? Pois é, essa nem tão positiva assim, na verdade é a energia da maldição de Córdoba. Pois é, nós não temos um retrospecto muito bem lá no estádio Mário Kempes, na cidade argentina. Vamos ver se a gente consegue reverter isso nessa quarta-feira, 9h30, frente ao Talleres de Córdoba. Vamos falar um pouquinho do time argentino, do que ele traz de desafios, de oportunidades para o nosso time, como a gente pode explorar algumas deficiências dos time deles para se dar bem lá na Argentina, finalmente, né? Lá na Argentina. Falando um pouquinho, e também, claro, falar um pouquinho do nosso São Paulo, por que não? O Talleres da Argentina, ele vem numa fase não tão boa nessa temporada. Se as lupas estão voltadas para Zubeldia, no São Paulo, lá no Talleres não é muito diferente. Aliás, eu acho que é até pior. O técnico Cacique Medina vem sofrendo muitas críticas, ele e o seu elenco, principalmente o goleiro, o Guido Herrera, vem sendo alvo da torcida do Talleres. Por quê? Porque o time vem numa campanha muito ruim, principalmente no Campeonato Argentino. Na Copa Argentina já caiu na primeira rodada para o modestíssimo Deportivo Armênio. Vem no Campeonato Argentino em 11 jogos com 6 empates, com 4 derrotas e só uma vitória. Inclusive o último jogo foi um empate no clássico local contra o Belgrano por 1-1. Um golaço inclusive do ponta brasileiro Rick Lima, que foi contratado do Ludogorets da Bulgária pelo Talleres para reforçar o seu elenco, principalmente depois da saída do destaque do Sosa, né, que nos enfrentou ano passado e era o principal jogador do time do Talleres. O Rick chegou numa bagatela de 6 milhões de euros. Isso pra gente, pro São Paulo, que não está investindo nada esse ano, é uma quantia imensa, né? O Talleres, inclusive, que é um time muito emergente lá na Argentina, ano passado conseguiu levantar, segundo informações que me trouxeram os amigos Thiago e Eric lá do clube de membros, conseguiu um levantamento aí de 100 milhões de dólares aproximadamente de investimento para o time. Como eu dizia sobre a campanha do Talleres, o Talleres é só o 10º colocado do grupo B do Campeonato Argentino, entre 15 times que constam ali no grupo. Ele tem uma campanha com apenas 9 pontos ganhos. Só para caráter de comparação, o Central Córdoba, que está no grupo do Flamengo na Libertadores, que todo mundo tirou um certo sarro, pô, quem é Central Córdoba, que aliás não joga em Córdoba, mas tem esse nome, ele está em 6º lugar no grupo A do Campeonato Argentino, com 6 pontos a mais do que o Talleres. Então, isso já mostra o quão complicada é a campanha do Talleres. O Talleres, como ele joga? O Cacique Medina, o ex-internacional, quem não se lembra dele, leva a campo geralmente um time no 4-5-1, que vira muitas vezes um 4-2-4 no momento de pressão, de chegada ofensiva e de pressão na saída de bola. Ele tem destaques, como eu já citei, o Rick Lima, que chegou essa temporada. Além dele, chegou essa temporada o Cardona, zagueiro ex-Fortaleza, também conhecido aqui no Brasil. O grande destaque, na verdade, e outro que já passou aqui pelo Brasil, é o Matias Galarza, o meio-campista que passou rapidamente pelo Vasco. O elenco ainda conta com o zagueiro Juan Portillo, que é um querido ali pela torcida do Talleres. Além do Nahuel Bustos, o centroavante que também passou aqui pelo São Paulo já, inclusive, não deixou muitas boas lembranças. O Rubem Bota, que jogou no time do Tigres em 2012 e nos enfrentou já no ano passado. Além do Federico Rirotti, o atacante, centroavante de 1,90 m, que costuma compartilhar ali o comando de ataque com o Bustos. Esse time do Talleres, geralmente ele joga muito, como eu disse, em pressão ofensiva no começo do jogo, costuma fazer o abafa nos adversários, pressão com linha alta ali na frente, na saída de bola, e ataca com bastante volume de jogadores. No segundo tempo costuma cair bastante o desempenho e dar mais espaço para os adversários crescerem na partida. Tendo em vista este cenário e a volta possível do Oscar, como que eu imagino as oportunidades e como o São Paulo pode chegar para esse jogo de amanhã às 9h30 da noite? Bom, eu apostaria, Zubeldia, eu sei que você está sob pressão, passou 20 dias treinando, o time não desempenhou bem no jogo contra o Sport na estreia do Brasileiro.
entrou com uma linha de 3 zagueiros, 3 volantes, não criou, perdeu o pênalti no começo, depois foi até de certa forma dominado pelo Sport durante o jogo, principalmente no meio de campo. E tendo em vista as características do Tajeres, como que a gente pode explorar e tentar sair com um resultado positivo lá da Argentina finalmente. Eu iria, Zubeldia, se fosse você, num esquema 3-4-3. E eu colocaria o Oscar no banco de reservas, ele está voltando de uma lesão, por menor que seja, para aproveitar no segundo tempo o possível desgaste do time do Tajeres e a gente precisando dominar meio de campo, aí eu entraria com o Oscar a partir do segundo tempo. Para o time que começa o jogo, eu iria com uma linha de 3, pode ser com Ferrarese, Arboleda ou Alan Franco. No meio de campo, Cedric, trocaria os alas, Cedric e Enzo Dias na ala esquerda. No meio de campo ali eu colocaria o Marcos Antônio e o Alisson. Eu não começaria com o Luiz Gustavo, com uma linha de 3 zagueiros fixos ali atrás. E na frente eu apostaria nos pontas, na jogada ágil que a gente tem para apostar nas costas dessa primeira linha de marcação do Tajeres. Eu iria ir também numa recomposição para apoiar ali a marcação nas pontas, que também o Tajeres costuma jogar muito no momento ofensivo pelas pontas. Eu iria com o Lucas Ferreira pela direita, a nossa opção de velocidade pela ponta direita, e com o Ferreirinha na ponta esquerda. E aí no comando do ataque com o André Silva. O Tajeres, para mim, precisa ficar um pouquinho no banco, pensar um pouco na vida, tentar voltar à boa forma, ao bom momento. Enquanto isso, o André Silva vem bem na temporada, nos oferece uma opção de muita mobilidade ali na frente, também é bom em jogada aérea, que inclusive eu não falei no vídeo, mas é bom citar, a jogada aérea, a bola aérea defensiva do Tajeres é muito fraca e a gente pode explorar isso, seja com os 3 zagueiros, seja com o André Silva, com um time de chegada mais alta ali nas bolas paradas, a gente pode aproveitar isso. Isto posto, qual que é o meu palpite para o jogo? Eu iria conservador no 1-1 para essa partida. Eu acho que não é de todo ruim a gente voltar com um empate lá da Argentina. O Zubeldia respira um pouco, né? Volta ameaçado, mas nem tanto ameaçado assim, imagino eu, para ir se dedicar de novo ao Campeonato Brasileiro. E você, qual que é o seu palpite para o jogo? Deixa o seu comentário, o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha. Siga o canal de cortes do Zanqueta, siga também o canal do blog do São Paulo, entre no clube de membros, faça parte do clube de membros, mandando um abraço aí pro pessoal do clube de membros, muito queridos. A gente se vê na próxima, um abraço e vamos São Paulo!